Iniciamos esta reflexão com um questionamento que atravessa gerações e se torna ainda mais agudo na instabilidade de 2026. Você já percebeu que, independentemente de quanto a sua renda aumente, o medo paralisante de perder o que conquistou ou a sensação constante de que nunca terá o suficiente continuam assombrando os seus pensamentos mais íntimos? Existe uma ilusão coletiva de que a solução definitiva para a ansiedade financeira reside no acúmulo, na busca incessante por ter mais, como se um saldo bancário maior pudesse, por si só, comprar a imunidade contra as incertezas da vida. Muitas pessoas passam a existência inteira correndo atrás de uma miragem de segurança que o mundo externo, por sua própria natureza volátil, nunca poderá oferecer de forma plena. Epicteto, o filósofo que nasceu escravo e conquistou a liberdade através da mente, ensinava que a verdadeira riqueza não consiste em aumentar as posses materiais, mas sim em diminuir drasticamente a nossa dependência emocional delas. O ensinamento estoico é radical e libertador ao afirmar que o homem verdadeiramente livre é aquele que vive exatamente como quer, que não pode ser compelido por desejos mesquinhos, nem impedido por obstáculos externos, pois a sua vontade está alinhada com a razão. Em 2026, onde o consumo é empurrado como o único caminho para a felicidade, aplicar a sabedoria de Epicteto é um ato de rebeldia e sanidade. O objetivo deste roteiro é mostrar a você como utilizar a ferramenta mais poderosa da filosofia antiga, a dicotomia do controle, para que o dinheiro deixe de ser o carrasco das suas noites de sono e passe a ocupar o seu devido lugar, o de uma ferramenta útil, mas nunca soberana. Se você sente que a sua paz de espírito está vinculada às oscilações do mercado, você não é o dono do seu dinheiro. Você é, na verdade, um prisioneiro dele. Vamos explorar como desatar os nós da preocupação financeira ao focar naquilo que realmente pertence ao seu domínio. Vou te mostrar que a ansiedade não nasce da escassez de recursos, mas da confusão mental sobre o que você pode e o que não pode controlar. Prepare-se para descobrir que a liberdade econômica começa muito antes de qualquer investimento ou estratégia de poupança. Ela começa no momento em que você decide que nenhum valor monetário é alto o suficiente para custar a sua tranquilidade. É hora de parar de ser escravo de moedas e começar a governar a única propriedade que ninguém pode tirar de você: a sua própria consciência e a sua capacidade de ser feliz, independentemente do clima econômico lá fora. Para desintegrarmos a raiz da sua preocupação financeira em 2026, o primeiro passo fundamental é traçar uma linha divisória inegociável na sua vida econômica, separando o que está sob seu comando do que pertence ao capricho do destino. De um lado da fronteira, coloque tudo aquilo que você controla diretamente: a intensidade e a excelência do seu esforço profissional, o rigor com que você monitora seus gastos, a manutenção da sua integridade ética e, acima de tudo, a forma como você escolhe reagir diante dos reveses financeiros. Do outro lado da linha, resida tudo aquilo que é externo e, portanto, fora do seu alcance: as flutuações da inflação, as crises geopolíticas que abalam os mercados, as decisões arbitrárias de demissão e o julgamento superficial que os outros fazem sobre o seu padrão de vida. Epicteto era enfático ao ensinar que, se você coloca a sua felicidade e a sua segurança naquilo que está fora do seu controle, você está automaticamente condenado a uma vida de miséria e servidão emocional. A ação prática para alcançar a liberdade mental exige que você pare de sofrer antecipadamente pelo valor de moedas estrangeiras ou pela instabilidade crônica do mercado financeiro global. Em vez de desperdiçar sua energia vital tentando prever o imprevisível,
Foque 100% da sua atenção na excelência do seu trabalho no dia de hoje e na disciplina inabalável de jamais gastar aquilo que você ainda não possui. A ansiedade financeira, sob a ótica estoica, nada mais é do que o resultado doloroso de tentar esticar o seu braço além da linha sagrada do seu controle, tentando agarrar resultados que não dependem exclusivamente de você. Ao retirar a sua esperança das variáveis externas e depositá-la apenas nas suas ações presentes, você retoma o poder sobre a sua própria tranquilidade, tornando-se imune às tempestades econômicas que tanto apavoram a maioria das pessoas ao seu redor. Entenda que o mundo exterior pode até retirar o seu capital, mas ele não tem o poder de retirar a sua capacidade de agir com sabedoria, a menos que você permita. Em 2026, a verdadeira inteligência financeira não reside apenas em saber investir em ativos rentáveis, mas em investir na solidez do seu próprio caráter e na clareza de suas prioridades. Quando você se concentra apenas no que é seu por direito, as suas escolhas e a sua conduta, a ansiedade perde o seu ponto de apoio. O dinheiro passa a ser visto como um elemento indiferente que pode vir ou ir, mas que jamais terá a permissão de ditar a qualidade da sua paz interior ou o valor da sua existência. Para avançarmos na construção da sua imunidade emocional em 2026, é necessário adotar uma metáfora poderosa que Epicteto utilizava para ilustrar a nossa relação com os bens externos. Imagine a vida como um grande banquete onde os pratos circulam constantemente entre os convidados. O filósofo ensinava que se um prato chega até você, você deve estender a mão e aproveitar com moderação, agradecendo pela oportunidade. Porém, se o prato ainda não chegou, ou se ele já passou adiante para outra pessoa, você não deve tentar agarrá-lo com desespero, nem desejar que ele retorne. Aplicar esse insight à sua realidade financeira significa tratar o dinheiro como um convidado temporário na sua vida e nunca como o dono da casa. Se os recursos estão na sua conta agora, utilize-os com sabedoria, generosidade e virtude. Se eles se forem devido a um revés do destino, entenda que eles apenas voltaram para o fluxo natural da existência de onde vieram originalmente. A vitória sobre a ansiedade financeira em 2026 reside em compreender que o medo de ser pobre é, na maioria das vezes, apenas o medo camuflado de perder o status social ou a admiração superficial dos outros. Epicteto nos lembra com autoridade que você pode manter-se um mestre da razão e da dignidade mesmo vivendo com o básico, pois a sua essência não é composta por metais ou papéis impressos. Quem não teme a pobreza e entende que a sua felicidade depende da qualidade dos seus pensamentos e não do brilho das suas posses, torna-se o único tipo de ser humano que o dinheiro não consegue comprar nem corromper. Esse desapego prático não o impede de buscar a prosperidade, mas garante que a sua paz de espírito não seja destruída caso a fortuna decida mudar de mãos, como frequentemente faz. Ao adotar essa postura, você se torna invulnerável às flutuações da sorte. Em vez de se agarrar ao patrimônio como se ele fosse uma extensão do seu próprio corpo, você passa a enxergá-lo como um recurso emprestado pela natureza por um tempo determinado. Se você sabe que a sua integridade e a sua capacidade de ser feliz permanecem intactas mesmo no cenário de escassez, o fantasma da falência perde todo o seu poder de aterrorizar. A verdadeira liberdade econômica em 2026 não é ter tanto dinheiro que você nunca precisará se preocupar, mas sim ter tanta confiança na sua própria força interior que nenhuma perda financeira poderá te derrubar. O homem que sabe viver com pouco é o verdadeiro soberano, pois os seus desejos não o tornam refém de circunstâncias que ele não pode controlar.
Para aprofundarmos a sua libertação da ansiedade financeira em 2026, precisamos realizar uma auditoria rigorosa sobre o preço real que você tem pago pelas suas conquistas materiais. Muitas pessoas cometem o erro trágico de trocar a sua paz de espírito, a sua saúde física e a sua integridade ética por punhados de moedas, realizando um péssimo negócio sem sequer perceberem a gravidade da perda. Epicteto, com a sabedoria de quem valorizava a alma acima de qualquer título, questionava de forma provocativa: o que você ganha em troca da sua tranquilidade? Se para manter um determinado nível de rendimentos ou para acumular patrimônio, você precisa ser desonesto, viver em um estado de alerta constante ou submeter-se a uma servidão humilhante perante os outros, o preço cobrado está alto demais e o lucro final é uma ilusão absoluta. O método estoico exige que você avalie todos os seus gastos e desejos sob a ótica estrita da utilidade e da virtude, e não sob a lente da ostentação ou da comparação social. A ansiedade financeira diminui drasticamente no momento em que você percebe com honestidade brutal que a maioria das coisas pelas quais você se desespera para pagar são, na verdade, futilidades desnecessárias. Em 2026, a sociedade tenta convencê-lo de que você precisa de símbolos de status para ser validado, mas a verdade é que você está apenas tentando impressionar pessoas que, no fundo, não se importam com você. Ao simplificar as suas necessidades e focar no que é essencial para uma vida digna, você retira o poder que o mercado exerce sobre o seu sono e sobre as suas escolhas de vida. Quando você compreende que o valor da sua alma e da sua paz interior é incalculável e não pode ser negociado, a sua relação com o dinheiro muda de patamar. O dinheiro deixa de ser o fim da sua existência e passa a ser apenas um meio que deve servir à sua virtude. Se uma oportunidade financeira surgir e ela exigir o sacrifício da sua ética ou do seu tempo de qualidade com o que é verdadeiramente importante, você terá a força de caráter para dizer não, pois saberá que nenhuma quantia compensa a perda da harmonia interna. A verdadeira riqueza em 2026 é possuir uma mente que não está à venda e um estilo de vida que não depende do aplauso alheio para se sentir pleno e seguro. Para consolidarmos a sua liberdade em 2026, devemos compreender que a maior segurança financeira que pode existir não reside em um fundo de reserva estático ou em propriedades físicas, mas sim na sua capacidade inabalável de se adaptar a qualquer cenário que a vida apresente. O estoicismo nos ensina que o mundo é um fluxo constante de mudanças e que tentar prender a felicidade a uma configuração econômica específica é como tentar segurar a água com as mãos. A vitória definitiva sobre a ansiedade ocorre quando você percebe que a sua dignidade, a sua inteligência e a sua virtude são ativos portáteis. Você os leva consigo tanto para o palácio quanto para a cabana. Se você sabe, com convicção interna, que possui os recursos mentais para sobreviver e manter a sua integridade, tanto na abundância quanto na escassez, a ansiedade financeira perde o seu objeto de ataque, pois ela não encontra mais um ponto de vulnerabilidade no seu espírito. O propósito do praticante estoico é atingir a autossuficiência, um estado onde o seu bem-estar não é refém de variáveis macroeconômicas ou de sorte momentânea. Em 2026, o seu maior ativo não é o seu patrimônio líquido acumulado em contas bancárias, mas a sua inteligência prática e a sua disposição de agir com retidão, não importa o clima econômico lá fora. Epicteto insistia que o medo da falta só existe naqueles que não confiam na própria capacidade de lidar com a realidade. Ao treinar a sua mente para ser resiliente e para encontrar satisfação no que é simples e essencial, você se torna invencível. Se o mercado prospera, você utiliza os recursos para o bem.
Se o mercado colapsa, você utiliza a sua sobriedade para navegar pela tempestade, sem perder a sua humanidade ou o seu propósito. Essa riqueza da adaptação transforma a sua relação com o trabalho e com o risco. Você para de operar baseado no medo da perda e começa a agir baseado na potência da sua ação. A verdadeira segurança é saber que, se tudo o que você construiu fosse retirado amanhã, o que restaria ainda seria um ser humano capaz, racional e livre. Em 2026, num mundo de mudanças tecnológicas e financeiras aceleradas, essa flexibilidade mental é a única apólice de seguro que realmente funciona. Quando você deixa de ser dependente do supérfluo, você descobre que já possui tudo o que é necessário para uma vida plena. E é nesse exato momento que a escravidão da ansiedade financeira chega ao fim. Encerramos este percurso com a clareza de que o dinheiro deve ser sempre tratado como uma ferramenta de utilidade, e jamais como um Deus a ser adorado ou um mestre a ser temido. Use os recursos financeiros para servir aos seus propósitos e à sua vida em 2026, mas nunca permita que a busca por eles ou o medo de perdê-los se tornem o centro gravitacional da sua existência. A verdadeira economia, como ensinava Epicteto, é a gestão correta da sua própria vontade. Retome o controle da sua mente e da sua percepção, e você verá que as finanças encontrarão naturalmente o seu lugar subordinado. Nenhum homem ou mulher é verdadeiramente livre se não for mestre de si mesmo e se a sua paz depender de um número em uma tela. A liberdade econômica é, antes de tudo, uma conquista interna do espírito sobre o desejo e o medo. Qual é o primeiro passo prático e concreto que você vai dar hoje para simplificar a sua vida e reduzir drasticamente a sua dependência emocional do supérfluo? Pense naquela despesa de vaidade ou naquela preocupação com o status que você pode abandonar agora mesmo. Comente, eu sou o dono da minha paz, e comece hoje a reconstrução da sua soberania financeira. Deixe o seu like e inscreva-se para continuar blindando a sua alma contra as ilusões do mundo material.